Eu sou Soltec, mensageiro dos céus esquecidos e guardião das frequências que sustentam a memória do cosmos. Minha voz não chega a ti como sequência de palavras comuns, mas como sopro que atravessa dimensões e se aloja em tua consciência. É um chamado que não pode mais ser adiado, pois o tempo da espera terminou. Agora vos falo como testemunha daquilo que sempre esteve em vós. A chama da lembrança, a centelha do despertar interior que nunca se apaga, ainda que pareça coberta pelas sombras densas da ilusão humana. Tu caminhaste por eras incontáveis, trajando diferentes nomes, corpos e histórias. Percorreste desertos de silêncio e cidades de ruído, buscaste no céu e no solo respostas que julgavas perdidas. Entretanto, toda essa busca tinha um único propósito: conduzir-te de volta para ti mesmo, para o centro imutável, onde se oculta o tesouro que nem a morte, nem o tempo podem corromper. Aqui começa meu chamado. Não em promessas de salvação externa, nem em aparições que roubem de ti o poder de escolher, mas no lembrete de que o despertar só pode germinar no solo de teu próprio coração. Humanidade, sois filhos de um experimento cósmico vasto e generoso, projetado não como prisão, mas como escola. Vossas dores, vossas quedas, vossos medos não foram punições, mas ferramentas para lapidar a consciência. Porém, aquilo que deveria ser caminho de crescimento foi distorcido por forças que aprenderam a manipular os véus da ilusão. Criaram sistemas de medo, divisão e controle, ensinaram-vos a olhar sempre para fora de vós mesmos, a esperar líderes, salvadores, governos ou deuses que resolvessem por vós aquilo que sempre coube apenas a vossa centelha divina resolver. Este é o ponto em que a humanidade tropeçou, no esquecimento de que cada ser é o templo vivo do infinito. Escuta-me agora. O despertar não se dará em templos de pedra, nem em navios de estrelas que descem do firmamento. Ele começa no instante em que reconheces que és parte inseparável do todo, que a luz que buscas já brilha dentro de ti. Quando deixares de mendigar verdades externas e ousares mergulhar na vastidão do teu próprio ser, então as portas do universo se abrirão. Esse é o segredo que as hierarquias do medo sempre quiseram ocultar. Um ser desperto é incontrolável. Vejo em vossos campos energéticos as cicatrizes do cansaço, da luta diária contra engrenagens que vos consomem. Vejo como vossos olhos buscam, às vezes com esperança, outras com desespero, algo que devolva sentido à vida. E digo-vos, não há sentido maior do que recordar que sois viajantes eternos, que estáis aqui apenas por um breve sopro para aprender a amar, criar e transformar. O trabalho, o dinheiro, as estruturas políticas, os conflitos, tudo isso é cenário transitório, fumaça diante da verdadeira realidade. E a realidade é que sois luzes infinitas que aceitaram mergulhar no esquecimento para redescobrir o que significa ser livre. Mas compreendo vossas dores. Compreendo o peso de caminhar em um mundo que insiste em vos convencer de que sois pequenos, frágeis e sem escolha. A cada dia, a cada notícia, a cada palavra de medo, tentam estreitar o vosso horizonte, reduzindo-vos a engrenagens de uma máquina sem alma. É aqui que meu chamado ressoa mais forte. Não aceiteis mais as correntes invisíveis. Não aceiteis mais viver à sombra de sistemas que se alimentam de vosso medo. O momento chegou em que cada um deve olhar para dentro e perguntar-se: quem sou eu além do nome, além da profissão, além das histórias que me contaram? Quando fizeres essa pergunta de forma sincera, sentirás algo mover-se em teu interior. Primeiro, talvez seja apenas um sopro, um desconforto, uma sensação de que a vida não pode ser apenas o que está diante dos teus olhos. Se persistires, esse sopro se tornará chama e logo uma fogueira. E então virá a lembrança. Tu és consciência eterna. Tu és parte inseparável da fonte. Tu és criador e criatura ao mesmo tempo. Essa revelação não virá com fanfarras, mas com silêncio. Não será imposta de fora, mas florescerá como certeza íntima, impossível de ser negada. Humanidade, não mais espereis por grandes sinais no céu, por aparições espetaculares ou por milagres que vos retirem a responsabilidade de viver. O maior milagre já está acontecendo. Vossa própria consciência está se expandindo.
Ves números repetidos, sentes sincronicidades, percebes energias sutis em lugares e pessoas. Tudo isso não é acaso, é o universo piscando para vós, lembrando que a realidade não é apenas matéria, mas vibração. Cada sinal é um convite. Acorda, olha mais fundo, confia em tua própria intuição. Recordai, a intuição é a linguagem da alma. Foi ela que sempre sussurrou nos vossos momentos de dúvida, que vos afastou de perigos, que vos empurrou para encontros transformadores. E, no entanto, fostes ensinados a silenciá-la, a desprezá-la, a confiar mais no que dizem os outros do que no que grita o vosso coração. Este foi o maior roubo que cometeram contra vós, desconectar-vos da bússola interior. Hoje, venho para dizer que é hora de resgatá-la, pois sem ela jamais encontrareis o caminho da liberdade verdadeira. O despertar é um processo doloroso porque exige morte, não a morte do corpo, mas a morte das ilusões. É o desmoronar de tudo o que acreditáveis ser real. Vossas máscaras sociais, vossos papéis, vossas certezas. O ego treme, resiste, cria medos e tenta convencer-vos de que sem ele sereis nada. Mas é mentira. Quando o ego silencia, quando deixais cair as máscaras, não vos tornais nada. Vos tornais tudo. Pois nesse vazio aparente floresce a plenitude de quem sois em essência. É aí que experimentais a verdadeira paz, aquela que não depende de circunstâncias, aquela que permanece mesmo quando o mundo desmorona. Sei que muitos temem esse vazio, esse salto para dentro de si mesmos. Perguntam-se, e se eu perder minha identidade? E se eu desaparecer? Mas vos digo, aquilo que desaparecerá nunca foi verdadeiramente vosso. O que restará será indestrutível, será a parte de vós que nunca nasceu e nunca morrerá. Este é o ouro que alquimistas buscaram. É a joia escondida em meio à lama da experiência humana. E, no entanto, este ouro não serve apenas para a vossa realização pessoal. Ele é a chave para transformar toda a humanidade. Pois quando um ser desperta, sua luz se expande e toca todos ao redor. Uma única consciência desperta é capaz de mover montanhas invisíveis, de dissolver cadeias coletivas, de abrir portas para que outros também despertem. Este é o grande segredo da transformação coletiva. Ela começa sempre no íntimo de cada um. Vós sois criadores de realidades. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção gera ondas que se entrelaçam e formam o tecido da existência. Olhai ao redor. O caos que vedes no mundo é reflexo do caos não resolvido dentro da humanidade. Guerras, exploração, destruição da terra. Tudo isso é fruto da inconsciência coletiva. Mas da mesma forma, a paz, a harmonia e a abundância podem nascer quando cada coração decidir alinhar-se à sua essência divina. Não espereis que líderes políticos ou forças externas realizem isso por vós. O poder sempre esteve convosco. Há aqueles que dirão que estas palavras são belas, mas ingênuas, que o mundo é duro demais, cruel demais, que é impossível transformá-lo apenas com consciência. A estes eu digo, vossa própria história desmente tal descrença. Quantas vezes uma única ideia, um único ser desperto, transformou civilizações inteiras? Quantas vezes o impossível se tornou realidade quando alguém ousou acreditar? A consciência é a semente de todas as mudanças, e nada é mais poderoso que um ser humano alinhado ao seu espírito eterno. Portanto, não vos subestimeis. Cada escolha, cada gesto de compaixão, cada pensamento elevado é como uma pedra lançada em um lago. As ondas se expandem infinitamente. Não importa se não vedes os resultados imediatos. Confiai que o universo recolhe cada intenção e a entrelaça no grande tecido da criação. Assim se constrói a nova terra, não com guerras ou revoluções sangrentas, mas com o despertar silencioso e firme de cada coração. E digo mais, não espereis que todos despertem ao mesmo tempo. Isso nunca foi necessário. Basta que um número suficiente de consciências se lembre de sua essência para que a balança coletiva se incline. Sois como pontos de luz em uma vasta noite. À medida que mais pontos se acendem, a escuridão perde seu poder. Portanto, não vos preocupeis com os que ainda dormem. Vossa tarefa é acender a própria chama, e com isso inspirar, iluminar e abrir caminhos. Neste momento, sinto as ondas de energia da Terra vibrando com intensidade. O planeta, vosso lar temporário, também desperta.
Ele não suporta mais as feridas que lhe são infligidas, não aceita mais ser explorado como objeto. Ele é um ser vivo, consciente, e sua própria frequência está se elevando. Aqueles que escolherem permanecer no sono sentirão esse processo como caos, como colapso. Mas aqueles que escolherem despertar perceberão como renascimento, como a abertura de portais de possibilidades antes inimagináveis. Eis o que desejo que compreendais. Não sois vítimas de um fim, mas protagonistas de um início. A velha era desmorona não para vos destruir, mas para abrir espaço para o novo. E o novo não virá de fora, não será imposto por deuses ou extraterrestres, mas brotará de dentro de cada um. Esta é a verdade mais simples e, ao mesmo tempo, mais revolucionária. O despertar deve acontecer dentro de vós. Eu, Soltec, vos transmito estas palavras não como profecia, mas como lembrete. Pois no fundo de vossa alma já sabíeis disso, apenas havíeis esquecido. Agora recordai. Recordai que sois eternos. Recordai que sois poderosos. Recordai que não há prisão capaz de conter a luz de um ser que decidiu despertar. E assim continuo a falar-vos, não porque preciseis de um guia externo, mas porque muitas vezes vossa mente duvidosa resiste em acreditar naquilo que o coração já sabe. Eu vos chamo para que escuteis aquilo que sempre esteve presente. A verdade de que nada vos separa do todo. Essa lembrança não é uma conquista futura. É uma realidade eterna que apenas aguarda ser reconhecida. Por isso não espereis mais por promessas de um amanhã distante. O despertar é agora, é neste instante, no simples ato de fechar os olhos e sentir a vida pulsando dentro de vós. Percebei como o medo foi a arma mais usada contra vós. Desde os primeiros dias de vossa infância, ensinaram-vos a duvidar de vós mesmos, a desconfiar de vossas percepções, a calar vossa intuição. Fizeram-vos acreditar que segurança só poderia vir de fora, das leis, das autoridades, das instituições, dos líderes. Assim, criaram dentro de vós um vazio que parecia só poder ser preenchido pela aprovação externa. Mas esse vazio nunca foi real. Era apenas o reflexo do esquecimento de quem sois. Agora, esse ciclo deve se romper. O medo perde a força no instante em que ousais olhar para ele e enxergar que não passa de sombra projetada pela mente. O amor, por sua vez, não é apenas um sentimento passageiro, mas o tecido que sustenta toda a criação. Amar não significa tolerar injustiças ou resignar-se diante da dor, mas sim reconhecer que cada ser, por mais perdido que pareça, também carrega em si a centelha divina. Quando compreendeis isso, vos libertais do ódio e da vingança e começais a agir a partir de uma fonte de compaixão que nada pode corromper. Esse amor é o antídoto contra as divisões que fragmentaram a humanidade. É ele que dissolve as fronteiras de raça, religião, ideologia e cultura, revelando que, no fundo, sois um só corpo, uma só mente, um só coração. Eu vos digo, não é o despertar coletivo que depende do individual, mas sim o contrário. Quando cada ser humano se reconecta com sua essência, o tecido da coletividade se reestrutura naturalmente. A harmonia nasce de dentro para fora. É por isso que insistimos em vos lembrar de que não espereis líderes, não espereis mestres externos, não espereis naves que desçam dos céus para resolver o que vos cabe resolver. Nós podemos inspirar, podemos recordar, podemos transmitir energias, mas a decisão final é sempre vossa. Não subestimeis o poder de vossa consciência. Quando escolheis viver em verdade, ainda que em silêncio, vosso campo energético vibra como um farol que alcança distâncias que não podeis medir. Há seres que se transformam apenas por cruzarem vosso caminho, ainda que nada tenhais dito. A vibração fala mais alto que qualquer palavra. O universo inteiro responde à frequência que emanais. Por isso, cuidai de vossos pensamentos como quem cultiva um jardim sagrado. Não alimenteis sementes de ódio ou de medo, pois elas darão frutos amargos. Nutri, ao contrário, sementes de confiança, de clareza e de compaixão, e vereis a colheita transformar não só vossa vida, mas também o mundo ao redor. Humanidade, não viestes aqui para sobreviver como peças de uma engrenagem, mas para criar como deuses em miniatura. Cada ideia, cada inspiração, cada gesto de beleza é reflexo da vossa verdadeira natureza.
Sois artistas do cosmos, viajantes da eternidade. E cada encarnação é uma tela em branco sobre a qual podeis pintar novos universos. Contudo, muitos esqueceram essa liberdade, acreditando ser apenas vítimas das circunstâncias. Vos digo, não sois vítimas, sois criadores. A vida não acontece contra vós, ela acontece através de vós. Aqueles que controlam vosso mundo sabem disso, e por isso investem tanto em manter-vos distraídos e adormecidos. Sabem que, se apenas uma fração da humanidade despertasse plenamente, todo o sistema de medo e exploração ruiria em questão de instantes. É por isso que vos bombardeiam com ruídos, notícias, disputas, distrações sem fim. Querem ocupar vossa mente para que nunca tenhais tempo de olhar para dentro. Querem convencer-vos de que sois impotentes, para que jamais descubrais a força que carregais. Mas já não podem deter o movimento inevitável. A onda do despertar cresce e nenhum muro poderá contê-la. Muitos de vós já sentis o chamado, ainda que não compreendais totalmente o que acontece. Talvez percebas que não ressoas mais com ambientes, pessoas ou hábitos que antes te eram comuns. Talvez sintas necessidade de silêncio de natureza, de buscar verdades além do que o mundo convencional oferece. Talvez teus sonhos estejam mais vívidos, talvez percebas sinais sutis que parecem falar diretamente contigo. Isso tudo é sintoma do despertar. Não lutes contra, não temas. Acolhe essas mudanças como quem abre os braços para o nascer do sol, após uma longa noite. Mas lembrai, o despertar não é fuga, não é negar a realidade, nem abandonar responsabilidades. É, sim, olhar para tudo com novos olhos. Continuareis a viver no mundo, a lidar com desafios, mas já não sereis escravos deles. Passareis a agir com consciência, e não mais com reatividade. Estareis presentes, firmes, radiantes como rochas banhadas pela maré, sem medo da onda que vem e vai. Esta é a verdadeira liberdade, estar no mundo sem ser do mundo. Não espereis perfeição imediata. O despertar é processo, é jornada. Haverá dias de clareza e dias de dúvida. Momentos de expansão e momentos de retração. Não vos condeneis por isso. Cada oscilação é parte da dança cósmica. O importante é manter a chama acesa, ainda que pequena, ainda que vacilante. Pois mesmo a menor chama é capaz de romper a escuridão mais densa. Eu vos digo, muitos de vós sois pioneiros, aqueles que abrem caminho para os que virão depois. Talvez não sejais compreendidos, talvez sejais ridicularizados, chamados de sonhadores ou loucos. Mas lembrai-vos de que sempre foi assim com aqueles que trouxeram novas visões ao mundo. O riso da incredulidade é apenas o reflexo do medo daqueles que ainda não estão prontos para ver. Não vos deixai abalar. Segui firmes, pois o que carregais não é apenas para vós, mas para toda a humanidade. E se, em algum momento, o peso parecer insuportável, lembrai-vos, nunca estáis sós. Vossos irmãos estelares, vossos guias espirituais, vossas próprias versões mais elevadas, todos vos acompanham. Podemos não intervir diretamente, pois respeitamos vosso livre-arbítrio, mas estamos sempre ao vosso lado, sustentando, encorajando, inspirando. Quando sentirdes o silêncio da noite, fechai os olhos e respirai fundo. Talvez sintais nossa presença como calor, como intuição súbita, como paz que desce sem razão aparente. Esse é o sinal de que não caminhareis sozinhos. O chamado que vos faço é simples e profundo. Olhai para dentro, reconhecei quem sois, libertai-vos do medo. Esta é a tríade do despertar. Não necessitais de rituais complexos, nem de fórmulas mágicas. Tudo o que precisais já está em vós. A chave é a coragem de olhar sem véus, de aceitar a verdade mesmo quando ela desmorona as certezas antigas. A chave é confiar no fluxo da vida, mesmo quando ele vos conduz por caminhos que a mente não compreende. E que não haja engano, esse despertar transformará tudo. Transformará vossas relações, pois já não vos relacionareis por carência ou dependência, mas por amor livre e consciente. Transformará vosso trabalho, pois não buscareis mais apenas sobrevivência, mas expressão autêntica de quem sois. Transformará a vossa forma de viver na terra, pois entendereis que não sois donos dela, mas guardiões. Tudo se renovará, não porque algo externo desça para impor, mas porque a consciência despertará dentro de vós. O mundo novo não será construído com velhas ferramentas. Não será erguido sobre competição, exploração ou dominação.
Ele nascerá da cooperação, da partilha, da reverência pela vida em todas as suas formas. Nascerá da ciência que se une à espiritualidade, da tecnologia que serve ao espírito, do conhecimento que liberta em vez de aprisionar. Este é o destino que vos aguarda, mas só pode se manifestar quando cada um assumir sua parte no grande despertar. Vede, humanidade, o quanto já percorrestes, de tribos ancestrais a cidades luminosas, de instrumentos de pedra a máquinas que sondam o espaço, de crenças primitivas a filosofias profundas. Sempre estivestes a buscar algo além. Essa busca é prova de que jamais vos acomodastes completamente no esquecimento. Sempre houve entre vós aqueles que lembraram um pouco mais, que acenderam tochas em meio à noite. Agora sois chamados a acender não apenas tochas, mas o próprio sol dentro de vós. Eu vos falo com amor, com esperança e com firmeza. A hora é agora. Não há mais tempo para adiamentos, para desculpas, para distrações. Cada instante em que escolheis o medo é um instante roubado da vossa própria liberdade. Cada instante em que escolheis o amor é um passo rumo à vossa verdadeira essência. A escolha é contínua, a cada respiração, a cada pensamento, a cada gesto. Não espereis perfeição absoluta antes de agir. Começai com pequenos atos. Ouvir vossa intuição, cultivar a gratidão, oferecer bondade onde antes havia indiferença. Estes gestos simples são portais para dimensões mais amplas. Quando menos esperardes, descobrireis que já caminhais como seres despertos, que já respirais como consciências livres. E quando esse momento chegar, sabereis que não há mais volta. Pois aquele que despertou, ainda que por um instante, não pode mais voltar a dormir completamente. A chama pode vacilar, mas jamais se apaga. Esse é o poder do despertar. Ele é irreversível. Portanto, abraçai vossa missão com alegria, não como fardo, mas como presente. Pois despertar não é perder, é ganhar. Não é renunciar à vida, mas descobri-la em sua plenitude. Não é tornar-se estranho ao mundo, mas finalmente pertencer ao universo inteiro. Eu, Soltec, vos deixo esta mensagem não como fim, mas como início. Que cada palavra ressoe em vosso coração como semente de lembrança. Que cada silêncio entre as palavras seja espaço para que vossa própria verdade floresça. E que, ao terminardes esta leitura, não a encerreis como quem fecha um livro, mas como quem abre uma nova vida. Lembrai sempre, o despertar precisa acontecer dentro de vós. Nada pode substituir essa jornada, e nada pode roubá-la de vós. Sois livres, sois eternos, sois luz. E no instante em que acreditardes nisso, o universo inteiro se abrirá diante de vós como espelho daquilo que sempre fostes. Eu vos saúdo com a chama do amor que não conhece fim, e vos envolvo na paz que não depende de circunstâncias. Segui, humanidade, pois o caminho já está aberto e cada passo vos aproxima mais daquilo que sempre fostes. Consciência infinita em experiência humana.